Ano, tudo bem? Vamos aí para os comentários, para a correção da atividade que eu passei no início da semana? Então, vamos lá. Bom, só para relembrar com vocês, essa atividade que eu passei, ela ainda está relacionada ao texto de divulgação científica Por que Choramos, tá? Então, é uma continuação da atividade que nós iniciamos há algumas semanas já. Então, vamos aí para os comentários, certo? Então, eu passei para vocês, gente, a página 30. Questão 9. Percebemos que ao longo do texto, vários estudiosos falam sobre seus pontos de vista. Nesse sentido, responda: em que a pesquisa do historiador da Universidade de São Paulo pode ser útil para a população brasileira? Então, vamos lá para uma sugestão de resposta. A contribuição da história pode ser explicada a partir das questões do presente, porque as questões do passado problematizam as evidências do presente e nos ajudam a refletir sobre. Então, é muito importante o estudo da história porque ela nos auxilia a evoluir, tá? Ela nos ajuda a evoluir. Tudo bem? Então, vamos para B. Por que podemos entender que um historiador também é um cientista? A história é uma área do conhecimento que tem procedimentos de investigação próprios e, por isso, seu campo científico e relevância já são identificáveis, né? Então, é muito importante a gente saber o que aconteceu para a gente conseguir fazer um futuro melhor, né? Através dos estudos, né, da história, a ciência também evolui, certo? C. No penúltimo parágrafo, há a participação de um psicólogo para atribuir sentido ao assunto. Por que psicólogos, historiadores e oftalmologistas podem ser considerados cientistas? Porque possuem procedimentos de investigação próprios, que se dão em centros acadêmicos e de pesquisa, por exemplo. D. Como as pesquisas de diversos especialistas sobre o mesmo assunto, porém de áreas diferentes, podem contribuir para o leitor do texto da revista. Considerando que o choro não é um objeto de uma única ciência, estudar os diversos campos investigativos permite ao leitor uma visão ampla de um mesmo assunto. Então, vocês perceberam que esse texto que nós lemos, né, que nós estamos trabalhando na atividade, ele é uma junção de vários profissionais, né? Então, nós temos lá historiador, nós temos lá psicólogo, nós temos oftalmologista. Então, foi preciso a contribuição de cada um deles para chegar num texto tão bacana, tão bem, que passa uma informação assim, informações, né, tão boas pra gente, né? Então, viram como tudo faz parte de um processo? Então, vamos lá, agora para a questão 10. A revista que foi publicado o texto lido é especializada em assuntos de caráter científico. Tem como objetivo acompanhar o progresso da ciência e desvendar seus mistérios, divulgando pesquisas, invenções, curiosidades e tendências de desenvolvimento. A. Qual é o assunto principal do texto? Então, sugestão de resposta. A relação é que a Superinteressante trabalha com gêneros próprios do jornalismo e da divulgação científica. Neste caso, a reportagem, além de promover pesquisas científicas sobre o tema do choro, sugere a ideia de curiosidade, assuntos também explorados na divulgação científica. Releia o segundo parágrafo do texto e estabeleça a estratégia utilizada pela autora para tornar o assunto acessível aos leitores leigos. Então, o assunto central do texto está ligado aos diferentes significados do choro em várias ciências. Então, essa foi a estratégia que ela utilizou, né? Então, quem quer saber sobre o choro, quem teve a curiosidade de saber sobre o choro, vai ter, assim, o ponto de vista de vários profissionais, tá? Então, isso é uma informação muito importante, né? Porque a pessoa que está lendo o texto, ela vai ver o texto, vai analisar sobre esse tema de várias perspectivas diferentes, tá? Então, vamos para C.
Muitas vezes, os cientistas recorrem aos especialistas do assunto abordado para comprovar suas teorias e reforçar a credibilidade para o futuro leitor, como percebemos no terceiro parágrafo do texto. Quem é o especialista que reforça o estudo? Por que ele é relevante para o assunto em questão? Então, nós temos diversos especialistas ali no texto, mas tem um que está em destaque, que é o especialista Juan Murubi de Castilho. E nesta parte, sua fala é importante, pois confere autoridade à discussão, à medida que se discute o papel do choro a partir de um viés fisiológico. Agora aqui, a pergunta 11, né? A questão 11 e última questão, tá? O desejo de tornar as descobertas científicas e tecnológicas acessíveis a um público não especializado fez surgir os textos de divulgação científica. Diante de tudo o que estudamos até agora, com a ajuda do professor, escreva pelo menos 5 características marcantes do texto de divulgação científica. Então, gente, aí não tá, né? Mas vamos fazer juntos aqui oralmente. Então, quais são as 5 características marcantes de um texto de divulgação científica? Então, vamos começar pela linguagem dele. Um texto de divulgação científica, ele tem uma linguagem objetiva e de fácil compreensão, certo? Agora, vamos para características 2. Característica 2. Tem como objetivo, né? Qual que é o objetivo dele? Simplificar a ciência para que as pessoas leigas tenham acesso aos estudos científicos, tá? Essa, acho que para mim é a principal característica dele, tá? Depois, vamos para a terceira agora. Muitas vezes, depois de fazer muitas vezes, né, ele faz o uso do quê? De uma linguagem verbal e de uma linguagem visual, ou seja, uma linguagem mista. Então, muitas vezes o texto de divulgação científica, ele vai ter lá o texto escrito, né, com as palavras e vai ter uma imagem, né, meio que explicando de forma, numa linguagem visual, tudo que o texto está dizendo para que o leitor compreenda melhor, né? Capte melhor as informações, certo? E vamos agora para a quarta, né? Tem estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, essas já citamos aí algumas características, né, gente? Se vocês identificaram mais alguma, né? Pode colocar aí também, certo? Então, essa foi a atividade dessa semana. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem. É só mandar mensagem, tá bom? Um beijo grande para vocês e bom fim de semana.